O professor Daniel, que vocês, alguns já conhecem, outros conhecerão, é um querido irmão da gente, a família é bastante extensa, e que eu tive o prazer de conhecer já no começo do século, lá no começo do século XXI, e sei lá se foi até um pouquinho antes, e ele ainda era um estudante da Metodista e se tornou esse grande pesquisador da filosofia latino-americana, um grande lutador, né? Não vou chamar de militante, porque essa palavra pode ter conotações negativas e não vejo nada de negativo no que ele faz. Daniel é hoje uma autoridade no assunto que ele vai falar para vocês sobre filosofia latino-americana, e eu considero da maior importância para quem está preocupado, como nós vimos aqui, mantendo essa preocupação, mantendo acesa essa chama do pensamento crítico na América Latina, utilizando, obviamente, todo o arcabouço da crítica que já foi construída dentro da própria história da filosofia europeia, mas a gente, a partir do final da década de 90, a gente resolveu, pelo menos a gente, enquanto grupo meus colegas e professores, que fundamos o IFIO, depois o Daniel mesmo participou da fundação do outro núcleo, do Nefilan em São Paulo, e agora a FIO Brasil, e depois ele pode falar disso, a gente resolveu que o pensamento crítico tinha que ser mais radical. Esse pensamento crítico de linha marxista, ou Escola de Frankfurt, ou outras, deveria ser mais radical, uma vez que somos latino-americanos, somos brasileiros, e embora a nossa cultura queira um pouco que camuflar isso, mas nós somos latino-americanos. Então, nessa perspectiva do ensino de filosofia, das discussões da importância de levar a cultura filosófica para os adolescentes, ou discuti-la com os adolescentes, a gente tem a honra, o prazer, a alegria de ter o Daniel Pansarelli conosco hoje, e outras apresentações dele, ele mesmo fará. Então, Daniel, muito obrigado de novo por você sempre atender a gente com tanto carinho. Obrigado, Alessio, Rodrigo, todos os colegas, Regiane, todos os colegas que estão aqui na sala. Eu que agradeço, Alessio, o convite, a lembrança mais uma vez. É sempre uma alegria estar com vocês. Eu não vou me alongar em apresentações e tal, mas eu sempre preciso fazer uma pequena, não é correção, porque não vou corrigir o Alessio, mas assim, ele é muito modesto sempre na fala, né? Acho que foi em 99, Alessio, 1999, no fechar de cortinas do século passado, eu estava na graduação, no meu segundo ano da graduação. Tinha uma disciplina filosofia no Brasil e na América Latina, onde eu estudei, o que era raro, hoje um pouquinho mais comum, mas ainda não é tão comum, né? Mas assim, eu não tinha nenhum professor especializado naquele momento, quem ministrou a disciplina era um professor que, enfim, precisava completar sua carga horária, e a gente sabe que às vezes essas coisas não funcionam muito bem, né? E eu mesmo já dei aula de muitas coisas que hoje, se pudesse, não daria, né? E aí a gente queria estudar filosofia latino-americana, não tinha, já existia internet, obviamente, mas não tinha ainda um acesso tão amplo, tão facilitado como é hoje, né? A internet era um recurso muito mais limitado ainda em termos de, enfim, o que ele disponibilizava, não tinha acervos online muito significativos. E aí a gente pesquisou lá e descobriu que tinha um grupo lá em Curitiba que estudava filosofia latino-americana, que era o IFIL, o Instituto de Filosofia da Libertação. E aí a gente mandou lá uma mensagem para o IFIL e pediu se podia vir 2 professores do IFIL, lá de Curitiba, aqui para o ABC Paulista, onde eu morava e ainda moro, para nos dar os primeiros passos ali, ensinar o começo desse beabá da filosofia latino-americana. E aí Alessio foi um desses professores que foi nos ensinar, né? Então, ele me apresenta como especialista, mas quando eu comecei a aprender a coisa e precisava de alguém, ele já estava ensinando sobre isso, né? Isso só para contar
um bastidor ali da história. Foi a Alessia e foi o Duda, né? O professor Eduardo Oliveira. Hoje a Alessia está aí com vocês, Duda está lá na Universidade Federal da Bahia, né? Mas é isso, e é uma alegria estar com vocês. Estive na UFMT, acho que 3 ou 4 vezes, já faz um tempo, inclusive, mas quando teve o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, que vocês sediaram ali, que foi um evento muito bacana, tive a oportunidade de estar aí, depois os projetos de extensão que a Alessia e o Rodrigo coordenavam, enfim, é sempre uma alegria. Gente, eu vou conversar com vocês, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Vou tentar falar aí, como a Alessia sugeriu, em torno de uns 40, 50 minutos, para a gente ter tempo depois para uma conversa também mais geral, mas fiquem à vontade para interromper. Tá? Fiquei pensando por onde abordar o tema, né? Falar de filosofia latino-americana é uma coisa que já não é tão simples, porque, por um lado, a gente sabe que tem muita gente, muitos filósofos, filósofas, professores e professoras de filosofia, que tiveram um acesso muito limitado ao tema, né? Porque em muitos cursos de graduação ainda não faz parte, em outros cursos entrou mais recentemente. Então, muita gente passou por toda a sua formação filosófica, foi construindo sua carreira sem tocar nessa temática propriamente, né? Então, tem gente que tem experiência significativa na filosofia, mas não passou pela filosofia latino-americana. Não passou, quero dizer assim, não estudou isso em algum momento da sua vida para conhecer um certo panorama. Por outro lado, é um campo de estudos que está se consolidando mais nos últimos 20 anos, aí, pelo menos, né? Então, já se tem um acúmulo muito significativo. E eu sempre fico um pouco na dúvida, né, de como abordar o tema, porque se eu for falar das coisas das discussões mais atuais, mais avançadas, talvez algumas pessoas, por não conhecerem o contexto, tal, se percam muito quanto a isso. Por outro lado, se eu ficar apresentando sempre uma introdução, né, talvez as pessoas falem, pô, de novo, o Daniel vai falar disso, né? Mas ainda assim, eu optei por fazer esse caminho mais introdutório. Vou tentar permear esse caminho com algumas atualizações, com algumas questões que são mais contemporâneas mesmo, atuais. Enfim, e vocês vão me ajudando aí. Se eu estiver falando obviedade demais, vocês me avisem. Não me deixem passar vergonha. Tá? Se for óbvio demais, vocês me avisem. Se não estiver me fazendo entender alguma coisa, vocês me avisem. Somos todos professores e professoras aqui, e a gente sabe que a aula é diálogo, né? Às vezes as caixinhas aqui da tela nos dificultam um pouco fazer uma aula dialógica, mas é isso que eu gostaria de estabelecer com vocês. Uma primeira coisa que eu quero falar, tem uns slides, vou apresentar já, mas uma primeira coisa que eu quero falar, e talvez para desmontar um pouco algum preconceito, se é que existe, é que, assim, a gente fala filosofia latino-americana, eu devia falar só filosofia, né? Porque um francês que faz filosofia, ele não diz, agora eu vou fazer filosofia francesa. Foucault, quando foi escrever filosofia, ele não falou, agora eu vou escrever filosofia francesa, e se pôs a escrever. Não, Heidegger não pensou assim, bom, Heidegger deve ter pensado, vou fazer filosofia alemã, né, porque tinha todo um contexto do nazismo ali, mas Hannah Arendt, quando estava nos Estados Unidos, depois, não deve ter pensado, vou fazer filosofia estadunidense. Não, as pessoas se põem a fazer filosofia, as pessoas que são memoráveis, as pessoas que nós nos dedicamos a estudar como filósofos e filósofas, elas se põem a fazer filosofia sobre problemas emergentes da sua realidade sócio-histórica. Ninguém que a gente estuda, e eu vou começar e talvez eu termine com isso, ninguém que a gente estuda, nenhum dos autores ou autoras que a gente estuda, nós estudamos porque foram bons leitores de outros autores, porque foram bons estudiosos da tradição filosófica. Não.
Todos eles são bons estudiosos da tradição filosófica, e nós precisamos ser também, não tem a menor dúvida. Agora, isso não faz um filósofo. Isso não faz uma filósofa, né? Todos eles estavam usando todo o conhecimento que adquiriram ao longo da vida, conhecendo a tradição filosófica, conhecendo outras questões teóricas, práticas do mundo, colocando isso a serviço do quê? De lidar com questões concretas da sua realidade sociohistórica. Hannah Arendt, para falar dos autores que eu mencionei, Hannah Arendt vai escrever sobre educação para aproximar do tema do prof, né? Enfim, das questões de ensino, que é a minha área de trabalho também. Ela vai escrever sobre as questões de ensino, preocupada em que não volte a ocorrer uma educação que permita Auschwitz novamente, que não volte a acontecer um modelo de educação que permita a formação de autoritários e de uma base popular que respalde esses autoritários. Havia um problema concreto que ela vivenciou. E ela coloca tudo que ela havia estudado para fazer filosofia sobre esse problema concreto. Foucault, a mesma coisa. Ele vai escrever sobre os marginalizados de todas as formas, os loucos, os presos, os não homens na história da sexualidade, sobre as mulheres, mas é mais do que as mulheres. Ele vai escrever sobre todos os tipos de renegados pela sociedade, porque ele era marginalizado na sua história de vida, na sua trajetória. Então, assim, todos esses filósofos pegam problemas concretos e podemos falar de Platão a quem vocês quiserem, a qualquer autor, qualquer autora que vocês queiram, né? Platão vai escrever o mito da caverna para explicar por que o sujeito que conseguiu se libertar das correntes, olhar para o sol, quando volta para a caverna, é morto, para tentar construir uma explicação do porquê que os atenienses mataram Sócrates. É resposta sempre a uma questão da realidade concreta. De modo que devia bastar para a gente dizer que vamos fazer filosofia. Acontece, e aí vem o que para mim é um problema grave, acontece que quando nós, aqui no Brasil, em outros cantos também, mas aqui no Brasil é muito forte, quando a gente fala assim, vamos fazer filosofia, a gente não coloca em perspectiva a realidade que a gente vive. A gente se fecha numa biblioteca como essa, ou agora não precisa nem de livro, é só os computadores aí, os textos online, lê os textos, recorta os textos, faz um discurso que ligue os recortes que a gente fez. Um colega uma vez disse que a filosofia se tornou a ciência das citações. Você recorta as citações do autor que você escolheu e aí você preenche as lacunas entre uma citação e outra do autor, você preenche com um texto seu de uma maneira coerente. E a gente chama isso de filosofia. Não, nunca foi. Nunca. Não tem um autor ou uma autora que a gente estude, que a gente dedique tempo da nossa vida para estudar, que fizeram isso. Não é por isso, não é por fazer isso que eles merecem o nosso tempo de vida, a nossa atenção, a nossa dedicação. E isso me incomoda, me espanta como filósofo, né? Filosofia e o espanto, essa coisa toda, porque a gente estuda os sujeitos e em vez de tentar imitar, que seja, reproduzir o seu modus operandi, reproduzir o que eles fizeram, Foucault se incomodou com a questão da sexualidade, porque tinha na sua história de vida, num momento em que isso não era discutido. Então, eu quero fazer filosofia sobre a questão de gênero e vou me debruçar sobre qualquer atrocidade que esteja acontecendo, qualquer leitura equivocada que esteja acontecendo, e aí não preciso trazer Foucault para dizer isso, eu posso estudar isso com Kant, com Hegel, com o autor que eu quiser, que me forneça aporte para discutir esse problema, que é um problema meu, um problema da minha vida. A gente não faz isso, né? Então, é por isso
É por conta dessa distorção inicial que eu acho que ainda é necessário a gente dizer que quer estudar filosofia latino-americana. É dizer assim, pelo amor de Deus, coloquem nas suas pesquisas problemas concretos da nossa realidade social, que é a América Latina, que posso chamar de brasileira, podemos chamar de cuiabana, a realidade que vocês quiserem, mas tragamos isso para a nossa filosofia, né? Acho que esse é o mote, né? E aí, para fazer uma espécie de um exercício hermenêutico de como que muda a perspectiva quando a gente tenta fazer filosofia com os pés fincados na nossa realidade, não de maneira abstrata na nossa biblioteca, né? Vocês se lembram, talvez, quando Descartes abre as meditações, dizendo assim, ainda bem que eu estou aqui fechado no meu quarto. Eu falo que é uma das cenas mais feias da história da filosofia, deve ter sido aquela, né? Descartes pelado de chambre, com a luz da lareira iluminando ele, meio intermitente de baixo. Ele que não era lá muito bonito, né? Tomando vinho, como o Derli está lembrando aqui. Então, mas ele começa dizendo assim, ainda bem que eu estou aqui onde nenhuma paixão do mundo pode me afetar. Mentira. As paixões do mundo já o tinham afetado, e aí, então, ele se retira para aquele espaço para poder pensar com tranquilidade. É diferente, porque ele faz toda a sua filosofia para responder a problemas da sua realidade, né? Podemos falar disso mais adiante. O que eu quero é que a gente consiga... o que eu quero mostrar para vocês nesse exercício que eu vou apresentar a seguir como muda a perspectiva do nosso olhar para um objeto quando a gente olha para esse objeto, não na nossa biblioteca ou no nosso quarto tomando vinho isolado, como estava Descartes, mas quando a gente olha para esse objeto com os pés fincados na realidade, né? Quando a gente tem a história da filosofia em uma mão, a história da filosofia não é o livro de história da filosofia, mas a tradição, os filósofos e filósofas, mas na outra mão a gente tem o jornal diário, né, para saber o que está acontecendo no mundo. E a gente consegue juntar essas duas coisas. E aí eu vou apresentar isso a partir de um movimento que é proposto por um filósofo que eu estudo há muito tempo, que foi o Alessio que me apresentou, ou que me ajudou a introduzir lá, que é o Henrique Dussel, um filósofo que está vivo ainda. Eu falo que vai chegando numa certa idade, a gente precisa sempre checar se as pessoas estão vivas, mas Dussel eu tive notícia dele ontem, então ele está vivo ainda. Vive no México, né? Nascido na Argentina. Durante a ditadura argentina, ele precisa se autoexilar depois que explodem a casa dele numa tentativa de assassiná-lo. Ele vai para o México, onde vive até hoje, né? E aí Dussel faz uma leitura da história. Só que veja, pense num objeto que todo mundo pode ler. Todos nós temos algo a dizer, podemos dizer algo sobre história, né? Eu acho que é um tema que é legal, inclusive porque eu sei que muitos de nós acabamos dando aula de história também, né? Então, eu trouxe também um pouco com esse objetivo de permitir essa reflexão, né? Veja, a história, que é esse troço que todo mundo conhece, que a gente passou por ela ao longo de anos e anos, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, nas nossas pesquisas, nas nossas leituras, e Dussel fincando o pé na América Latina, dizendo, eu quero fazer uma leitura da história a partir deste lugar onde eu estou, ele consegue enxergar coisas que normalmente nós não vimos. É isso que eu quero mostrar para vocês com esse exercício. Eu vou compartilhar aqui agora Está aparecendo aí para vocês, né? Então, o que eu estou chamando sobre a filosofia latino-americana, né? É um exercício hermenêutico filosófico que eu vou propor, que é a leitura da história sob uma perspectiva ética que o Henrique Dussel faz, né? Quer dizer, ética significa o quê? Desde o ethos, desde o modo de vida que eu tenho e das pessoas que estão no meu entorno, né? Eu não vivo
e nenhuma capital do velho continente. A gente chama de velho continente a Europa, embora a África seja muito mais antiga, né? Eu não vivo em nenhum lugar do hemisfério norte, não. Eu vivo em um país que entrou na história na condição de colônia. É assim que a gente é inserido nisso que a gente chama de história universal. E eu quero trazer esse meu ethos, meu pessoal, mas meu social, do grupo social, da comunidade, do país, do local que eu trago, que eu vivo, eu quero trazer isso para olhar para esse objeto que é a história e, a partir daí, seguir com o Henrique Dussel na apresentação do que ele chama de 2 paradigmas interpretativos da modernidade, né? Eu estou usando esses 2 livros, que têm os nomes indicados aí abaixo, né? A Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, e o primeiro volume da Política da Libertação, né? Tem 2 volumes publicados, um terceiro que deve estar para sair em algum momento, mas é o primeiro volume desse livro chamado Política da Libertação, que tem por subtítulo História Mundial e Crítica, né? São bibliografias que Alessio e Rodrigo conhecem bem, então qualquer questão, podem me passar também, mas qualquer questão eles vão saber indicar, né? A partir da leitura desses textos do Dussel, eu coloco em questão essa representação gráfica que a gente tem, que é a tradicional linha da história. Veja, é um recurso didático. Entender a história como uma linha é um recurso didático, que a gente sabe que é errado, mas a gente continua fazendo, né? Porque a história não é linear, a gente já passou por isso. Se a gente quiser ir para o campo da teoria da história, a gente desmonta isso nas 10 primeiras páginas de qualquer livro que a gente lê de teoria da história, e se a gente quiser ir para a astrofísica, a gente desmonta isso com os buracos de minhoca, né? Quer dizer que nem o espaço é linear, quanto menos o tempo vai ser linear. Então, de todos os lados teóricos que a gente for, esse modelo que está aí representado não se sustenta. Mas ele continua sendo o nosso referencial de um olhar primeiro para a história. Quando eu falo para vocês, quando a gente pensa na antiguidade, você mentalmente forma essa linha e coloca a Idade Antiga antes da Idade Média. Você localiza isso espacialmente, mesmo que você não construa a imagem da linha na sua mente, mas a gente se remete a esse um depois do outro. Quando eu falo Idade Média, você sabe que estou falando de um período que vem depois da Antiguidade e antes da Modernidade, né? Isso tudo é reprodução mental dessa linha, que a gente vê dessa maneira. Acontece que a gente vê essa linha desta forma. Deixa eu olhar aqui meu relógio, que eu não me alongar demais. A gente vê essa linha dessa forma porque a gente faz a leitura da história a partir do presente. É como se como se os valores do tempo presente tivessem sido valores vigentes ao longo de toda a história. E a gente tem uma tendência em valorizar demais o presente, né? A crise pela qual estamos passando é a maior crise. Mentira! A pandemia que estamos vivendo nunca teve precedentes. Mentira! Já teve pandemia que morreu muito mais, percentualmente, muito mais população no mundo. Não significa que não seja grave. É que, como é a que nós estamos vivendo, né, a gente acha que é o governo que temos é o governo mais autoritário da história. Não! Ele parece os governos autoritários trapalhões da última ditadura. Teve governos autoritários competentes na última ditadura. Eram competentes na opressão, na repressão. Esse se atrapalha. Tal. Então, assim, a gente tem na minha tese, eu chamei isso de síndrome do presente eterno. É como se fosse uma espécie de uma doença que faz com que o presente seja sempre o tempo mais importante da história. É o tempo mais importante da minha vida, da minha história pessoal. Mas na linha da história, o presente é só um xiste, né? Uma coisinha assim. Se a gente for olhar essa linha da história como ela deveria de fato, ela ia ser um troço mais ou menos assim, né? A gente tem uma pré-história imensa, que retroage até onde a gente nem vai saber aonde. A gente vai ter, pela divisão tradicional,
4.000 anos de história antiga, de idade antiga. A gente vai ter uns 1.000 anos aqui de idade média, ou aproximadamente. Vai ter uns 300, está até grande aqui essa modernidade, e a contemporaneidade começou anteontem, né? Então, assim, é ilusória aquela divisão. Se eu quisesse estudar história ou história da filosofia com correção, com adequação, eu teria que dedicar, inclusive em termos de currículo, o tempo equivalente a cada período histórico desse, né? Quer dizer, por que é que eu vou estudar filosofia antiga ou história antiga em um pedacinho ali que eu vejo Sócrates, Platão, Aristóteles e olhe lá, né? De um período de 4.000 anos? Não, tem uma falácia imensa aí, né? Acontece que esse modelo não é um modelo por acaso. Aquela visão mais bem distribuída, ela não é construída por acaso. O fato é que o período em que a Europa é a grande Europa, é a grande referência, como nós a temos hoje, é só esse perudinho pequenininho. Na verdade, se a gente quiser ser rigoroso mesmo, não é nem do início da Idade Moderna, é da Revolução Industrial para frente, que a Europa se torna, vamos dizer assim, carro-chefe da humanidade, de indicar valores, indicar padrões, indicar formas de construção social, de conhecimento, de política, etc. Até a Revolução Industrial, China jogava um papel fundamental. Acontece que a gente não estuda a história do Oriente, né? Eu acho graça quando o pessoal, sem conhecer isso, né, fala assim: nossa, precisamos estudar a China porque a China vai se tornar a grande potência. Não! A China é a grande potência desde 2000 a.C. Ela foi invadida, ela conseguiu se libertar e continuou sendo grande potência. Ela tem pequenos períodos em que ela subsume e depois disso ela se expande e se torna referência global novamente, né? Acontece que desde a Revolução Industrial está aí nessa faixa aí de 200, 300 anos que ela está se reorganizando e voltando para o seu lugar histórico. Não há novidade nisso. É novidade para quem não estuda a história do mundo, para quem estuda só a história desse eurocentrismo, né? Então, nos nossos currículos, o que acontece é que a gente dedica um tempo e um espaço imenso para estudar esse pequeno período que está aqui identificado como período do eurocentrismo, e todo que vem antes a gente chama de fragmentário, de obscuro, de dogmático. Quer dizer, tudo que vem antes a gente estuda mais ou menos como anedota. Como é que a gente estuda o Egito Antigo? Quase que como uma anedota, né? Entre o Tibre e o Eufrates, eles foram tão inteligentes que conseguiram plantar, e ali foi o berço da civilização. Pula para frente, vamos cair na Grécia agora, que é o que importa, né? Não, claro que não é assim, né? Se desconsidera toda essa pluralidade geopolítica de cada tempo histórico, né? Por exemplo, uma coisa que é lugar comum hoje em quem estuda história é que os primeiros que chegaram na América, que não estavam aqui, que não eram os ameríndios, etc., primeiros ali no que a gente chama de Idade Média, foram os chineses, né? A gente não está acostumado a ver o mapa mundi com este recorte, mas até o ano de 1300, há registro de pelo menos 6 expedições chinesas que saíam aqui da Ásia, contornavam pela região próxima ao Alasca, pelas geleiras e tal, e chegavam na costa oeste dos Estados Unidos. E isso é conhecido, não há dúvidas, não é uma questão controversa hoje. É uma questão que, para quem estuda história, está dada, né? Como é que se descobriu isso? Porque os indígenas aqui desta região do oeste dos Estados Unidos tinham pinturas rupestres ou similares ali de elefantes. E os chineses, quando navegavam, levavam elefantes como uma espécie de tanque de guerra. Eles estão navegando para o desconhecido,
eles levavam os elefantes para ajudar a desbravar, para ajudar a andar, enfim, era ao mesmo tempo o veículo e o tanque de guerra deles. Como é que os indígenas ali do oeste dos Estados Unidos conheciam elefantes? Porque os chineses levaram nas suas expedições. Essa é a forma que os arqueólogos ocidentais usaram para constatar e concluir que havia navegações chinesas para os Estados Unidos. Tem uma outra forma de descobrir isso, que era perguntar para os chineses, porque eles têm isso documentado. Eles têm os registros de pelo menos 6 viagens feitas. Acontece que a gente não olha para o Oriente como parte da história universal. O Oriente não faz parte do universo. Nós não estudamos a história do Oriente, né? Resultado disso é que quando a gente fala grandes navegações, nós vamos pensar em Espanha e Portugal, ainda que a China tenha chegado à América pelo menos 2 séculos antes do Colombo, né? Não colonizou porque não interessava, né? Vou mostrar para vocês depois que a China estava muito mais focada para o outro lado, para as Índias, e não tinha interesse em vir para os Estados Unidos, né? Tem gente que é mais maldosa, eu não digo isso, mas diz assim, eles chegaram nos Estados Unidos, viram que não tinha nada que prestava e foram embora, né? E não é assim também, só uma brincadeira aí, né? Mas, de fato, os chineses estavam muito mais focados nas Índias, que era uma região de grande produção, do que ir para mais afastado, para o outro lado, que é onde estava a América, né? Bom, se eu me desvencilhar um pouco daquela linha histórica, o que eu vou encontrar? Primeiro, desde 4000 a.C., uma civilização que possui documentos, que possui documentos escritos, inclusive, mas também possui obras arquitetônicas, que possui estruturas sociais, estruturas legais, que se dá ali na região do Egito, que não é só o Egito como país que a gente tem hoje. Mas aqui, veja, a gente estuda isso de maneira anedótica. Egito vem na cabeça o quê? Pirâmide, início da civilização, porque, para a sorte deles, o rio enchia e depois dava para plantar. Não, eles desenvolviam tecnologia. Eles tinham tecnologia para isso, porque os rios enchiam e depois se recolhiam no mundo inteiro. Eles construíram tecnologia. Eles tinham uma filosofia política. Aí alguém vai me dizer, Daniel, mas filosofia e política são palavras gregas. Então, antes da Grécia, não dá para dizer que tinha filosofia política. Tudo bem, você deu o nome que você quiser. Mas eles tinham uma estrutura ético-normativa que organizava o espaço público, que é exatamente o que se faz a filosofia política. Que a gente reduz numa linha anedótica, chamando de, já tinha o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Não é isso, né? Reduzir o Código de Hammurabi a isso é descartar a construção do primeiro sistema legal que registrava as leis por escrito como forma de evitar que cada pessoa interpretasse as leis da maneira que lhes aprovesse. Ou seja, que os poderosos, os ricos, sempre viessem a ter mais força ao dizer, não, a lei está falando, a lei é assim, e o cara dizer conforme o seu interesse, né? Não, o que você tinha era, pela primeira vez, o texto da lei fixado por escrito, de modo que a lei pudesse ser a mesma para todos, ou deveria ser, né? Quando hoje, na frente do Supremo Tribunal Federal, se tem a justiça de olhos vendados, isso é um desdobramento do entendimento que já estava presente ali no Código de Hammurabi, a partir de 4000 a.C. aqui, né? O que acontece é que, mais ou menos em torno de 2000 a.C., a humanidade passa a dominar 2 tecnologias fantásticas, resultado do avanço tecnológico desse período. O ferro,
nos permite construir armas, construir arados, e com isso arar outros lugares, e o cavalo, se domestica o cavalo. O que significa, por um lado, meio de transporte mais rápido, e, por outro lado, força para puxar o arado com o ferro. Juntando as duas coisas, percebe? Eu tenho o cavalo como veículo, e eu tenho o cavalo como força para puxar o arado. Eu tenho o ferro como arma para desbravar outros lugares. Eu tenho o ferro para construir o arado e poder arar onde a terra não era tão adequada. E tenho o ferro para fazer a ferradura para o cavalo para ele poder andar ainda mais longe. Resultado disso é que nos próximos 2000 anos, essa civilização se expande e começa a pegar a África, o sul da Europa. A Europa como um todo ainda era um grande desconhecido, o sul da Europa, norte da África e vem até a China, Índia e China. Aqui a China já entrou e é daqui que começa a potencialidade da China que vai ser ininterrupta na nossa história registrada até hoje, né? Esse período vai coincidir com o que a gente chama de antiguidade, quer dizer, a segunda metade da antiguidade, de 2000 a.C. até mais ou menos o ano 300 ali. E vê que é só em um pequeno lapso de tempo, de 100 anos, que disso tudo que está aqui, esse pedacinho aqui vai contribuir com as principais construções, que é o período único que a gente estuda, que é a Grécia Antiga. Percebe? Quer dizer, Sócrates, Platão, Aristóteles, antes, se vocês quiserem, de Heráclito, de Tales para frente, eles são resultado de um processo de 2000 anos de acúmulo. Quando estava chegando nele, já quase 3.000 anos de acúmulo, mais de 3.000 anos de acúmulo, que pegava toda essa região, que passava pela África, que passava pelo Oriente, que passava pela China. E que eles vão depois conseguir sintetizar. Então, é pobre, é pouco, é ingênuo afirmações do tipo: os gregos inventaram a democracia. Não, os gregos, ok, eles podem ter eles, deixa eu me corrigir aqui, vai parecer que eu sou anti-grego, que eu detesto Não, eu estudo filosofia grega, eu aprendi a ler grego para ler Aristóteles, para fazer uma pesquisa que me interessava. Então, assim, eles fizeram muita coisa. Agora, o que eles fizeram é síntese de todo um acúmulo que vinha ao longo de 3.000, 3.500 anos. E é absurdamente injusto acreditar apenas a eles como se fossem mentes brilhantes que sacaram da cartola determinados conhecimentos. Percebe? Isso tudo é resultado daquilo que começa na região do Egito, que está no norte da África, importante dizer, que dali se expande por conta da tecnologia do cavalo e do ferro, das tecnologias, e que depois, no fim da Idade Antiga, que a gente chama, vai se concentrar em um pedacinho aqui na região da Grécia, né? Depois disso, se expande para um espaço ainda maior, que é o que a gente chama de Idade Média. Quer dizer, aí você tem o mesmo sistema ético-político, o mesmo sistema de relações econômicas, relações comerciais, relações sociais. Não dá para falar ainda em direito internacional nesse período, mas você consegue falar, de certa maneira, em relações internacionais, porque você tinha os países se formando só agora, finalmente, aqui na Europa. Então, não é o velho continente, né? Mas estavam se formando e tinham que estabelecer relações com todo esse amplo arco de lugares que já vinha de uma tradição consolidada. Chineses e os indianos, quer dizer, não só a Índia de hoje, mas a região das Índias, já se comunicavam, já tinham relações de trocas estabelecidas desde há muito, assim como com toda a região do Oriente. E os europeus, que eram nações novas, recentes, recém-constituídas, que começam a se constituir a partir do século I depois de Cristo, quer dizer, eu já passei por 4.000 anos de história. Agora eles estão começando a surgir esses países novos, como a Inglaterra, jovenzinhos, eles precisavam conseguir se estabelecer no diálogo com as nações
as culturas já estabelecidas, já consolidadas há muito tempo, né? E, paralelamente a isso, culturas milenares no continente ameríndio, né? No continente que depois veio ser americano e que não tinha diálogo, né? Os povos daqui não tinham diálogo recente com os povos daqui, né? Há, assim, também mais do que consolidados indicativos de que os povos das Américas tiveram contatos com os povos africanos, né? Quer dizer, ou é isso, ou eu reconheço que africanos e nativos americanos, muito antes da descoberta, já estavam em contato, ou eu vou achar que foi a maior coincidência do universo existirem pirâmides muito semelhantes no Egito e no México, né? Um dia alguém acordou e falou, vou fazer pirâmide, né? E os dois caras resolveram fazer duas coisas iguais. Não, né? Quer dizer, há contatos entre culturas, né? Que também a gente pode explicar, mas isso tudo aqui, você corta por aqui, você vai ter pontos de parada na Polinésia, na Ilha de Páscoa, e isso tudo permite também navegações que não são ininterruptas, né? Pelo Índico e Pacífico para chegar aqui na costa oeste da América. Então, assim, a história, se eu quiser fazer e chamar de história universal, eu preciso ser honesto e colocar todo mundo nesse jogo. No fim, a mensagem sobre essa leitura da história é isso, né? Eu pago de ingênuo, de besta, se eu continuo sabendo disso tudo, se eu continuo chamando de história universal apenas aquele pedacinho final da minha linha da história, centrado em apenas 8 ou 10 países do mundo. Não, se eu quero estudar cultura, eu vou estudar cultura. Eu acho importante estudar a cultura dos outros povos. E acho importante estudar todos os outros povos. Ou pelo menos aqueles que foram mais importantes em cada período histórico, né? Não o equívoco, a maldade, porque não é equívoco, isso é um projeto construído, planejado, a maldade é querer apagar a importância de outros povos para reduzir o universo ao eurocêntrico. E aí eu vou repetir mais uma vez, eu não sou contra os europeus, eu estudei e estudo muito eles. Minha biblioteca, que está aqui atrás, tem uma prateleira, o fundo ali é de filosofia brasileira e latino-americana. As duas laterais é de pensamento global. E eu tenho, assim, a maioria, sem dúvida, de autores são europeus. Não rechaço, não recuso, mas preciso colocá-los ao lado dos demais. E aproveitar deles tudo de fantástico que eles trouxeram para a leitura da história, para a construção da nossa sociedade, e aproveitar também o que os outros trouxeram de fantástico, né? Veja, se eu não faço isso, se eu não expando a minha leitura da história, eu vou acreditar que o descobrimento, aí já tem um problema imenso de origem didática. A gente fala do descobrimento do Brasil, hoje, todo mundo, do descobrimento da América, hoje, todo mundo sabe que não foi descoberto. Na América eles chegaram por acaso, o Colombo tropeçou ali, eu vou falar sobre isso já. Mas o Cabral veio para cá intencionalmente para dividir as terras novas com a Espanha. Todo mundo sabe disso, isso está documentado, isso está consolidado. Você tem a bula papal de 1493, que já dá a Portugal o direito sobre a terra que vai descobrir. Isso está documentado, eu tenho o documento aqui em algum canto. A bula papal duas bulas papais de 1493, né? A gente sabe que eles vieram intencionalmente e a gente continua chamando de descobrimento. Por quê? Porque está lá no currículo da educação básica, que foi o descobrimento do Brasil, e nós, professores, mesmo sabendo disso criticamente, continuamos falando do descobrimento do Brasil. E depois que eu falo do descobrimento do Brasil, com 6 anos de idade, com 7, com 8, com 9, com 10, chega uma hora que eu já sei que não é descobrimento, mas eu falo descobrimento do mesmo jeito.
A escola é um aparelho ideológico fantástico, já nos dizia Althusser e já nos dizia Marx, né? Aí eu estou tentando aproximar, vocês percebem, de questões de currículo nosso, né? Mas veja, você tinha, no final desse período que a gente chama de Idade Média, final, segunda metade, pelo menos, a região das Índias, que está aqui no mapa, circulada, como a região produtora de tecnologias, produtora enfim, de insumos necessários para a sobrevivência. Você tem a região do Oriente próximo à Europa, ali, Turquia e imediações, como região comercial, região de trocas, né? As caravanas que passavam por esse período, essa região, permitiam que tudo aquilo que era produzido, comercializado na China, fosse também vendido e distribuído a partir aqui da região da Turquia. Os europeus, veja, se a gente pegar esse terceiro modelo aqui, a Europa é a periferia extrema de um sistema cujo centro está aqui, ó. O centro está aqui, a Europa é a extrema periferia, né? No momento em que você tem a Índia produtiva, a Turquia, a região da Turquia como região de distribuição, a Europa como periferia faz o que qualquer um de qualquer periferia que nós conhecemos bem faz. Tem que dar seus pulos para chegar no centro, porque é no centro que se produz aquilo que é necessário, né? Então, você tinha uma rota por terra que ia até a Turquia, que era um problema porque as principais cidades aqui estavam dominadas pelos mouros, então os europeus não tinham trânsito livre, além do que as condições de comércio aqui eram desfavoráveis, os árabes cobravam caro pelos produtos. Portugal encontra uma rota pelo sul da África, contornando aqui o Cabo das Tormentas, que depois virou Cabo da Boa Esperança, que precisava ter muita esperança para ir e voltar vivo, né? A primeira expedição do Vasco da Gama, da primeira expedição, conseguiram retornar a Portugal vivos apenas 1/3 dos marinheiros, 2/3 morreram no caminho, mas ainda assim eles foram colonizando os portos necessários na África e acharam aqui o seu caminho. E os espanhóis, desesperados, porque não tinham acesso por terra, porque era dificultado, e não tinham acesso por mar, porque Portugal havia colonizado os portos, os espanhóis se lançam numa jornada absurda, baseada em teorias que ainda eram teorias muito discutíveis, de que a Terra era redonda. Hoje tem gente que discute isso ainda, né? Naquele momento lá, tinha gente dizendo que a Terra era redonda, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente vindo aqui, saindo da Espanha, vindo aqui para a esquerda, a gente chega na direita. Vamos ver se dá certo. E nesse caminho tropeçaram aqui na América Central. Colombo morreu achando que tinha chegado nas Índias. Colombo nunca soube que descobriu um continente novo. Quem percebeu isso foi o tal do Américo Vespúcio, que batizou o continente, né? Então, veja que os espanhóis se lançaram numa jornada improvável para tentar chegar na região das Índias. E por quê? A gente aprende na escola e reproduz a vida inteira que era para buscar especiarias. Eu tenho a impressão, eu vou carregar agora no discurso, claro, né? Mas eu tenho a impressão que ninguém faria isso para colocar cravo em cima do beijinho e para colocar pimenta do reino no bife, né? Não é especiarias. Especiarias eram uma das tecnologias que se dispunha aqui na região das Índias, e especiarias, nesse momento, significava tecnologias que permitiam a conservação de alimentos. Era refrigerador que eles estavam indo buscar, geladeira, para poder não morrer de fome. Além disso, outras tecnologias, com tecidos, com tinturas, com pólvora que os chineses já tinham, e a China estava aqui ao lado,
das Índias, com toda a tecnologia metalúrgica, de metalurgia, que por séculos e séculos os africanos já desenvolviam e que chegava aqui, a Índia estava no centro de todo aquele mundo produtivo anterior. E os europeus vão desesperados atrás de tecnologia, não é de especiaria. Aliás, pimenta do reino é um nome terrível, né? Porque é um insumo indiano, não sei se é indiano, mas era comercializado lá, e o reino é a Grã-Bretanha, né? Que colonizou a Índia, e a gente chama que a pimenta é do reino, não é da Índia, né? A pimenta preta e a pimenta branca que a gente fala. Bom, resultado disso tudo, gente. Para terminar, e aí eu vou encerrando para a gente poder conversar. Se eu faço a leitura da história com os pés na América Latina e não nesses poucos países da Europa que a gente convencionou de chamar de história universal, eu vejo que o fato dos europeus terem chegado aqui na América possibilitou à Europa isso que o Henrique Dussel chama de vantagem comparativa na relação com seus dominadores. Com o ouro e com a prata extraídos aqui da América, os europeus conseguiram comprar a sua própria liberdade, contratar exércitos. Quem leu Maquiavel, o Príncipe do Maquiavel, que é desse período, lembra de Maquiavel falando das tropas mercenárias. Em 3 capítulos do Príncipe, que Maquiavel discute se é melhor ter armas próprias, armas mercenárias ou armas mistas. O que eram armas mercenárias? Os países não tinham exércitos. Os países europeus que estavam dominados pelos mouros contrataram, com o ouro e com a prata extraídos daqui, exércitos mercenários para conquistar sua própria liberdade e, depois disso, para expandir o seu território. Aliás, isso é importante dizer também, é uma piada que eu digo em todo lugar, mas que eu acho que faz muito sentido. Piada não é triste, mas com o ouro, a Espanha, Portugal demorou para achar ouro, né? Só depois nas Minas Gerais ali que a coisa deslanchou mesmo para os portugueses. Os espanhóis encontraram prata no segundo, terceiro ano da chegada deles aqui, encontraram ouro logo depois, né? Com essa extração de riqueza, a Espanha se torna o grande país do século XVI, expande seus domínios, inclusive até o que hoje é a Holanda, tudo isso vira território espanhol. A Espanha entra em decadência logo depois, tanto que no século XVII, quando a gente começa a falar de Descartes, de Spinoza, ninguém sabe o nome de um filósofo espanhol daquele período, a Espanha afunda. Com a decadência do Império Espanhol no século XVII, a Holanda, que tinha sido dominada pelos espanhóis, vira mais ou menos terra de ninguém, e é para lá que Descartes pode ir escrever suas meditações fechado no seu quarto, tranquilo, sem nenhuma censura. Quero dizer com isso que, se não fosse os espanhóis terem tirado daqui ouro e prata, comprado o exército, alugado exércitos, expandido seus territórios e depois terem deixado a Holanda, não teria existido o lugar para onde Descartes foi para se tornar o pai da modernidade. Percebe? Não existiria modernidade, pelo menos não como nós a conhecemos, se não fosse a colonização nossa pelos europeus. Nós pagamos a modernidade. E com isso eu digo sempre, nós que gostamos de fazer filosofia latino-americana, não temos que ter nenhum medo de usar os filósofos modernos europeus, de citar, de trabalhar com eles. Alguém fala, mas você vai ler só filósofo brasileiro? Não. Nós temos royalties sobre toda a filosofia moderna europeia, nós que pagamos por aquilo. Então nós temos que usar. E temos que usar não para reproduzir os interesses deles de quando fizeram essas filosofias, mas para atender os nossos interesses, que é o que fazem os grandes filósofos. Agora, o principal é que isso tudo ocasionou na América, e com isso eu termino, o surgimento de miscigenações absolutamente originais na história do mundo. E aí eu gosto muito do Darcy Ribeiro, quando ele termina O Povo Brasileiro, dizendo, olha, aqui a gente tem um caldo
cultural que não tem em outro canto do mundo. E por isso eu sou entusiasta do Brasil. Eu termino, voltando para o que eu comecei falando, assim, eu termino me lamentando que nós, aqui no Brasil, tendo acesso a tanta diversidade cultural, a tanta diversidade étnica, estando aqui entre os latino-americanos, hispano-americanos, que são os nossos vizinhos, os indígenas nativos que permanecem, sobretudo nos Andes, na Bolívia, os Mapuche, comunidades inteiras. No Brasil, nós dizimamos demais os indígenas, mas eles permanecem, né, nos nossos países vizinhos. Isso está de um lado do nosso país, aí mais perto de vocês, no Mato Grosso. Aqui que eu estou na beira do Oceano Atlântico, a gente está próximo da África, próximo da Europa. Me lamenta que a gente, estando num ponto que é catalisador de todas essas expressões culturais do mundo, em vez de fazer filosofia, a gente fique estudando o que os outros disseram. Não! Se tem alguém que tem condições de produzir pensamentos novos, inusitados, pensamentos alegres, originais, pensamentos diversos, encontros, identificar conhecimentos que surgem a partir dos encontros de culturas e de saberes diferentes, nós estamos num lugar absolutamente privilegiado para isso. E me entristece que, em vez de fazer isso, a gente passe a vida inteira estudando o texto X do autor Y. Não. Eu queria que a gente se inspirasse mais num modelo que, por exemplo, os australianos usam para ensinar geografia para suas crianças. Esse é o Mapa Mundi de um livro de geografia da Austrália. Por que raios, na Austrália, se ensinaria geografia para a criança colocando o país dele no quadrante inferior direito da página? Não. A coisa não é redonda, a despeito da vontade de alguns dizer que é plano. Então, eu posso fazer o recorte que eu quiser no mapa. Os australianos fazem dessa maneira. Eu queria que a gente fizesse isso com o Brasil, com a cultura brasileira, com a cultura latino-americana, na geografia, na filosofia, na produção dos saberes diversos. Em muitas ciências humanas, a gente faz isso. A gente tem uma pedagogia do oprimido, a gente tem mesmo a teoria da dependência econômica, se vocês quiserem, assim, tem um pé forte na realidade sócio-histórica do continente. Na ciência política, nós temos isso, né, estudando, ainda que sejam muitos autores marxistas, por exemplo, Nelson Werneck, Caio Prado, autores que se dedicam a tentar interpretar a nossa realidade à luz do seu referencial teórico marxista, mas na filosofia me parece que a gente ainda fica patinando muito quanto a isso. Vou interromper aqui, espero não ter cansado vocês demais e encerro por aqui para a gente ter tempo para uma conversa. Obrigado aí pela paciência de vocês. Obrigado, Daniel.